segredo da eternidade que eu vou falar para vocês hoje é a alegria. Vocês sabem que os americanos gostam muito de pesquisas. E foi feita uma pesquisa em 2016 nos Estados Unidos que mostrou que somente 35% das pessoas se consideram felizes. Esta pesquisa também revelou que 20% da população americana, e portanto 60 milhões de pessoas, tomam antidepressivos, porque têm depressão. Uma outra pesquisa também que foi feita no mundo, no ano de 2016, mostrou que o ano de 2016 foi o ano em que, em números percentuais, houve mais suicídio no mundo do que qualquer outra época da história. E destes que cometem o suicídio, 57% são mulheres, 43% homens. E uma pessoa que chega ao ponto de tirar a própria vida é porque a dor é tão grande que ela não consegue suportar. O mundo está numa epidemia de tristeza, de desespero, de falta de esperança. As pessoas acreditam, muitas delas acreditam que a alegria está diretamente ligada a uma circunstância da vida, em conquistar algo que se deseja, que sonha, um cônjuge, uma namorada, um marido, uma promoção na vida profissional, segurança profissional de alguma maneira, segurança na vida financeira. As pessoas acreditam que vão ser mais felizes se elas tiverem alguma coisa. Mas a verdade é que esta pesquisa, feita com 9.000 pessoas no mundo inteiro, pessoas de classes sociais diferentes, em países com realidades absolutamente diferentes, essa pesquisa mostrou que os 10 países onde existe maior infelicidade são os 10 países mais ricos. Portanto, a pesquisa mostra em números frios que quanto mais dinheiro a pessoa tem, mais infeliz ela é. Incrível isso, né? Em contrapartida, eu vi um documentário que falava a respeito de refugiados sírios. Foi um documentário que acompanhou a vida deles enquanto ainda estavam na Síria e como eles tentaram chegar na Alemanha. E foi muito interessante, foi um documentário longo, de mais de 2 horas. Eles fizeram entrevistas com algumas famílias e eles falavam dos seus sonhos. Deixaram para trás uma nação destruída. E quando chegaram na Alemanha, num lugar, um abrigo para refugiados, eles começaram a filmar os olhos das pessoas. Eles não tinham absolutamente nada, não sabiam o que lhes aconteceria, mas no seu semblante uma alegria extraordinária. Queridos, a alegria não tem absolutamente nada a ver com aquilo que você tem ou deixa de ter. Não tem a ver com as suas circunstâncias. Aliás, eu quero ler um relato de uma mãe solteira, cristã, americana. Ela escreveu algo muito interessante que eu creio que você vai se identificar. Ela diz assim: o que temos nunca é suficiente. Nós sempre queremos mais. Se estamos com fome e passam com uma mesa de pão perto de nós, pegamos logo 2 ao invés de 1. Esse sou eu, porque vai que eu tenha fome depois, né? Se a igreja nos dá café de graça na cafeteria, ficamos muito irritados, porque não é Starbucks. Se somos solteiros, queremos ser casados. Se nos casamos, queremos um esposo melhor. Queremos ser mais magros, mais bonitos e mais ricos. Queremos um emprego, depois um emprego melhor e depois o melhor de todos. E se esse emprego não se torna o bom o suficiente como nós queremos, deixamos esse emprego e procuramos um outro. Nossas crianças não querem somente um bom brinquedo, querem o melhor brinquedo,
eles não sabem o significado dos valores, porque a nossa cultura nos ensina a querer mais, mais e mais. Esse é um diagnóstico de uma sociedade vazia. No passado as pessoas tinham muito menos, mas eram muito mais felizes. As famílias eram muito mais felizes. E eu quero dizer algo para você, querido, que Deus tem para a tua vida felicidade plena. Não é só para o céu. Eu estou dizendo que isso é um segredo da eternidade, porque este é o ambiente que existe na eternidade, de felicidade, de plenitude, de alegria, de paz. Mas nós podemos experimentar isso no mundo físico, porque todas as bênçãos que o Senhor já nos conquistou nas regiões celestiais, podemos nos apropriar delas pela fé e com atitudes coerentes com aquilo que cremos. Não basta declarar-se um cristão, você precisa viver como um. E se você viver como um cristão, você vai descobrir a alegria verdadeira. Amém? E se eu dissesse para você que a despeito de você estar vivendo um momento difícil, uma fase difícil, um inferno astral, como alguns dizem, e se eu disser para você que existe hoje, neste culto aqui, algo à sua disposição, de graça, para que você se aproprie e instantaneamente experimente o poder de Deus para transformar a sua vida, transformar a sua depressão em alegria, a sua tristeza em exuberância, em júbilo, a sua maldição em bênção. E se eu dissesse que Deus pode fazer isso na tua vida hoje, se você quiser, quantos aqui querem aceitar? Então aplauda o Senhor, responda com júbilo, porque também é uma decisão da nossa parte. Eu quero apresentar aqui alguns argumentos que são muito importantes, que respaldam esta afirmação que eu quero lhes fazer. E desde já eu quero dizer que isto não é uma mensagem de autoajuda, isto não é uma coisa, eu não sou um macaco de auditório para lhes fazer rir e tampouco lhes fazer mais contentes. Eu sou um profeta de Deus que vou trazer a palavra do alto para que você seja transformado por ela e seja um instrumento de transformação. Amém? Glória a Deus. Deus é a fonte de toda alegria, simplesmente porque Deus é um Deus alegre. Esse é o primeiro argumento que eu quero dizer para vocês. Lá em Isaías 62, versículo 5, a Bíblia diz assim: porque como jovem desposa a donzela, assim teus filhos te desposarão a ti. Está falando de Jerusalém, que um dia seria uma cidade de júbilo. Como o noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. A Bíblia está dizendo que Deus, além de ser um Deus que se alegra, Ele se alegra de nós, seus filhos. Quantos aqui têm filhos? Tem coisa melhor do que reunir a família, reunir os filhos, os netos, os sobrinhos, a galinha, o papagaio. Eu vou dizer, quando eu estou no meio da minha família, eu estou mais feliz do que em qualquer lugar do mundo. Eu tenho recusado muitas pregações em muitos lugares, tenho aceitado pregar somente no meio da semana. E eu gosto de levar a palavra. Tem muita gente que está me seguindo pela internet, no Brasil inteiro e fora dele. Mas queridos, quando eu venho pregar aqui, domingo é o dia mais feliz da minha vida. Sabe por quê? Porque eu venho aqui e quando eu estou pregando, eu olho para as pessoas que eu amo, as pessoas que eu conheço, sei de onde vem, e nesse lugar eu estou feliz. Então eu quero declarar para você, da mesma maneira que Deus ama os seus filhos, da mesma maneira que nós que amamos os nossos, nos alegramos quando estamos com eles, Deus também. Então hoje Deus está alegre porque você veio aqui para vê-lo. Amém? Glória a Deus. Ele está feliz, reuniu os seus filhos que o adoram. Vocês estão atentos para ouvir a sua voz. Deus está alegre. Eu sinto muita saudade da minha família, da Érica, do Ramon, do Enzo. Falo com eles todo dia. Agora tem esse negócio de FaceTime, né? A gente pode ver
o rosto deles. Mas às vezes eu e a Lívia estamos lá sozinhos em casa, a gente fica vendo as fotos deles, e a gente se pega rindo, simplesmente porque se lembra dos momentos agradáveis. Querido, Deus se alegra na sua presença, na sua comunhão. Então, se o Deus que é Criador, o Todo-Poderoso, está dizendo: eu me alegro, como o noivo se alegra da noiva, eu me alegro quando os meus filhos se reúnem. Glória a Deus. Então eu quero dizer que a igreja, o culto não pode ser algo taciturno, não pode ser algo sombrio. Tem que ser um momento de alegria, de júbilo, de celebração. Por quê? Porque nós estamos na casa do Pai, e o Pai se alegra em se reunir com os seus filhos. Aleluia, irmãos. Amém, igreja. Levante a mão para o céu e diga aleluia. A Bíblia nos ensina que este Deus se alegra em nos ter. Isaías 65:19 diz assim, novamente, Deus falando da cidade de Jerusalém, e como ela será no futuro, porque Jerusalém é a cidade que mais sofreu invasões na história, mais de 20 invasões ao longo da história. Mas Isaías profetiza que um dia Jerusalém seria um lugar de paz, seria um lugar onde os seus filhos se reuniriam. E ali não está falando só de judeus, está falando de todo aquele que crê no Senhor e se torna descendente de Abraão pela fé, amém? Então ele diz assim: e exultarei por causa de Jerusalém, e me alegrarei, diga, no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro e nem de clamor. Esta é a vontade de Deus para os seus filhos. Sofonias 3:17 diz assim: o Senhor teu Deus está no meio de ti. Olhe para a pessoa do teu lado e diga: Ele está aqui, gente. Poderoso para salvar-te, Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á. Olha para a pessoa do teu lado e diga: Deus vai renovar hoje você, no seu amor, amém? Regozijar-te-se-á em ti com júbilo. Então eu profetizo, eu declaro, eu afirmo, eu homologo, eu estabeleço esta verdade, que hoje você vai sair daqui, porque o Senhor está aqui, não por minha causa, mas porque o Senhor está aqui. Você vai sair daqui hoje renovado, no corpo, na alma, no espírito, amém, igreja? Renovado, porque o Senhor está no meio de ti. Queridos, Deus no céu é um ser alegre, pleno, não tem lacunas, não tem tristezas por conta de derrotas, porque Ele nunca perdeu uma batalha, não tem traumas, não tem distúrbios. Deus é pleno. E eu quero dizer algo para você: aquilo que Deus deseja para nós, Ele provê. O que Deus deseja para nós, e Ele deseja alegria, Ele provê para você, para mim e para todos nós. Se Ele é um Deus alegre, Ele quer que você experimente a alegria. E essa alegria não é a alegria que este mundo dá. Se você é uma pessoa que só se alegra com as coisas terrenas, você nunca provou o que é de fato a alegria que vem dos céus. Eu já provei muitas vezes. Eu já entrei muitas vezes em oração na presença de Deus chorando, e saí rolando de rir, porque quando Deus invade a sua vida, invade a sua alma, Ele transforma o choro, Ele enxuga as lágrimas, a sua sombra vem sobre a tua vida, e você sente a presença dEle mudando o teu interior. Quantos aqui querem sair daqui hoje desse jeito? Com a palavra transformando a sua alma. João 15:11 é um texto, aliás o capítulo 15 é um texto muito lindo, em que Jesus compara a si mesmo como uma videira, a videira verdadeira, e fala que todos nós somos os seus ramos. E Ele diz: da mesma maneira que a videira, ela faz com que os ramos recebam a seiva para produzir vida, folhas e frutos, Ele diz: se vocês estiverem ligados a mim,
vocês vão produzir muitos frutos, e serão frutos que permanecerão para a vida eterna. Mas olha o que Jesus diz no capítulo 15, versículo 11: tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo, diga, Jesus tem gozo, esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Você já sentiu plenamente feliz? Você já sentiu alguma vez flutuando pela presença de Deus? E eu quero te dizer, isso não tem nada a ver com receber uma bênção, uma promoção, uma vitória. Isto tem a ver com a presença de Deus na sua vida. Amém? Deus quer que a igreja seja assim. Há uma pesquisa feita por cristãos que mostrou que pessoas não se convertem por causa de embates teológicos. Você não ganha uma pessoa por causa de ter um argumento mais forte do que ela. As pessoas se convertem por verem em você o que elas não têm: paz, alegria, certeza da presença de Deus em todas as circunstâncias. Aliás, eu digo que não há melhor maneira de se evangelizar do que nos momentos em que você está doente, desempregado, muitas vezes com o casamento arrebentado, e ainda assim você poder ter um testemunho de vida, de esperança, que as pessoas possam ver um brilho nos seus olhos que elas não veem nelas mesmas. Nessa hora as pessoas vão dizer: eu quero o que você tem. Não adianta a igreja ficar entrando em embates teológicos, ir para a televisão para debater. Queridos, o que a igreja precisa é viver o poder de Deus, o Espírito Santo. Nós precisamos testemunhar que o nosso Deus é verdadeiro, Ele existe, Ele transforma a nossa vida, Ele tira a nossa tristeza, Ele faz aquilo que Ele traz calmaria para os abalos da vida. Ele é aquele que pode fazer isso na sua vida. Amém, igreja? Agora, para de relativizar, para de olhar para as circunstâncias e dar desculpas, porque Deus quer fazer na tua vida uma obra completa. Nessa pesquisa que mostrou que os americanos têm 20%, ou seja, 60 milhões de pessoas com depressão, eu garanto que grande parte desse número não tem de fato depressão. Porque depressão é doença, tristeza é um estado de alma. Então, doença você trata. Agora, será que 60 milhões de pessoas têm problemas de depressão química? Duvido. É que hoje é mais fácil você tratar um problema de vazio e de lacuna interior com remédios que não resolverão o teu problema. O remédio, ele pode ser uma grande ajuda para aqueles que têm distúrbios químicos. Mas a alegria tem muito mais a ver com um relacionamento com Deus. E Jesus quer partilhar do seu gozo que é completo. João 17:13. Jesus está fazendo uma oração ao Pai, está falando com o Pai, Ele está se preparando para ir embora. E Ele diz assim: mas agora eu vou para junto de Ti. E isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Qual é a vontade para a sua vida nesse quesito, irmãos? Diga assim: Jesus quer. Diga: Jesus quer que eu tenha o seu gozo completo na minha vida. Jesus quer que você saia daqui pulando, cheio de alegria, cheio de esperança. Às vezes as contas para pagar, você não está vendo de onde vem, mas que você saia daqui correndo e pulando, e glorificando, e testemunhando, e adorando, porque você vai dizer: eu não sei de onde vem, mas eu sei que vem, porque o meu Deus tem todos os recursos de que eu necessito, e Ele me ama, e Ele se importa com as minhas necessidades. Amém ou não, igreja? Ele tem para você. Agora, é mais fácil você ficar relativizando, é mais fácil você olhar para as circunstâncias, para os circunstantes, olhar para dentro de si e encontrar razões para o seu fracasso. Deus tem prazer em te dar alegria. E Jesus disse: e eu não quero dar um pouco não, eu quero dar tudo. Eu quero que eles tenham o meu gozo completo em suas vidas. O terceiro argumento que eu quero dizer para vocês, apresentar para vocês,
que nos prova que podemos e que devemos ser alegres, é que Deus ordena que tenhamos alegria. E aqui é importante que você entenda a complementaridade desta afirmação que eu estou fazendo. De um lado, Jesus dizendo: eu falo e faço essas coisas para que eles sejam felizes, ou seja, a parte dele ele está fazendo. Mas a Bíblia frequentemente nos exorta a buscar alegria. Filipenses 4,4 diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Quem é que deve buscar alegria aí? Vou dar um segredo aqui. Você quer ser feliz? Guarda a tua boca, a tua língua. Quando você fala algo contra si mesmo, imediatamente o teu organismo começa a produzir adrenalina. Quando você fala mal de alguém, quando você fala mal da circunstância, você está criando uma situação de estresse na tua alma. Mas a Bíblia diz que quando você começa a louvar a Deus, falar tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é agradável e de boa fama, seja isso o que tome o seu coração. Quando você começa a agir em direção da verdade, não porque sente, mas porque crê. E aprenda uma coisa: o estado de fé não é sensorial, é espiritual. Quando a Bíblia fala dos animais, das pessoas que são animalescas, sabe qual é a palavra grega para aquilo? Psíquicos. Psíquicos, de mente. Literalmente a mente faz parte do corpo, e quando nós agimos meramente pelos sentimentos, pela química, pelos sentidos que temos, pela maneira como percebemos a história, o mundo, a nossa própria vida, nós nos tornamos como animais. O indivíduo espiritual, ele percebe e discerne as coisas espiritualmente. E quando você tem esperança e fé, ainda que as circunstâncias sejam adversas, você será uma pessoa cheia de esperança, de paz, de alegria. Amém, querido? Olha para a pessoa do teu lado e diga: Deus tem muitas coisas maravilhosas para você. Então fique alegre, busque alegria. A Bíblia diz: comande a sua alma. Davi dizia: ó minha alma, porque está abatida, espere em Deus. Até os psicólogos e os psiquiatras já dizem, já sabem disso. O indivíduo que está em depressão química e que tem uma postura e uma atitude proativa: eu não quero ser assim, eu quero ficar bem, eu quero ser feliz. E ele sai, vai à luta, vai trabalhar, vai se encontrar com pessoas, se junta com aqueles que vão alegrar a sua alma. Esse indivíduo sara mais rápido do que o outro que fica lá: como eu sou coitadinho, ai, ninguém me ama. Se você é uma pessoa que se entrega para qualquer circunstância, o teu testemunho fica abalado. Mas quando você age na direção da palavra de Deus, Deus vai te dar vitória. Amém? Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos sempre. Em quarto lugar, um quarto argumento para provar que nós podemos e devemos ser alegres, é que Jesus era uma pessoa alegre. Onde Jesus chegou, ele trouxe alegria. Aliás, eu amo aquela música americana: Joy to the world, the Lord has come. Alegria ao mundo, o Senhor veio. Não sei se existe tradução para essa música. O Salvador chegou. A verdade é essa: Jesus entrou, os anjos
festejaram, apareceram os pastores e animadíssimos disseram: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Queridos, Jesus já pisou esta terra, e desde o momento que Ele pisou essa terra, a esperança, a salvação, o seu nome é Yeshua, é Salvador, é salvação. Então eu declaro sobre a tua vida a salvação para o seu problema, por pior que ele seja, ainda que pareça insolúvel. Jesus na tua causa é garantia de vitória. Quantos podem dizer eu creio? Amém? Isso tá, queridos, nem para mim isso é bom, para o Senhor tem que ser mais forte do que isso. Amém, igreja? Onde Jesus passou, Ele trouxe alegria. O cego viu, o paralítico andou, e as pessoas saíam cantando, pulando, declarando o que tinham recebido dele. Aí você vai dizer: mas ele é o Filho de Deus, eu sou um mero mortal. Mas em Atos capítulo 3, versículo 8, a Bíblia diz que Pedro e João estavam indo para o templo, e eles iam adorar, e encontraram um paralítico no meio, na Porta Formosa. Aqueles que forem comigo para Israel vão conhecer a Porta Formosa. E aquele paralítico estava pedindo dinheiro, porque ele era um mendigo, ele era uma pessoa que vivia pedindo esmolas. E eles disseram: ouro e prata não temos para te dar, mas o que temos te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. Aquele homem, a Bíblia diz, saiu pulando, deu um salto e saiu pulando e cantando. E o texto diz: de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando, diga saltando, e louvando a Deus. Essa é a figura de uma pessoa feliz, amém ou não? A gente gosta muito quando os jovens estão aqui à frente, porque os jovens têm uma alegria espontânea. Aliás, eu quero dizer para vocês, jovens, pelo amor de Deus, não envelheçam. Aliás, a juventude não é data de nascimento, porque tem muito jovem velho, e tem muito velho jovem. Porque o jovem, ele é alegre, amém, irmãos? Agora, quando o jovem já começa a ficar: ai, não estou gostando, já ficou velho. Idade cronológica não tem nada a ver com juventude. A pessoa que tem esperança, que tem alegria de viver, pode ter 100 anos, e ela, onde entra, ela ilumina o ambiente. É disso que o mundo precisa, do gozo e da alegria que só Jesus pode dar na sua vida. Quando ele fala das parábolas da moeda perdida e da ovelha perdida, e quando estes foram encontrados, aquele que buscou ficou cheio de alegria e de júbilo. A Bíblia diz que há alegria no céu quando um pecador se converte. Você se lembra da tua conversão? Quando se lembra do dia? Naquele dia, meu querido, teve festa nos céus. O céu se rejubila. Então, meu querido, toda hora está se convertendo alguém aqui ou acolá. O céu, portanto, é um lugar de festa. A festa nos céus, tem muita alegria no céu, meu querido, porque Deus é Senhor, e Ele está vendo o seu plano, seja no macro, seja no micro, seja no mundo inteiro, seja na tua vida, na tua família, na tua história, na sua história, quando há o cumprimento da sua vontade, a alegria, a júbilo nos céus. E é esta alegria eterna que nós precisamos trazer para a nossa vida, amém? O primeiro milagre que Jesus fez foi numa festa de casamento. Jesus foi uma festa? Foi, meu querido. Ele escolheu fazer o primeiro milagre, que foi transformar água em vinho, num casamento em Caná da Galileia. Não pense
que Deus é taciturno, carrancudo, raivoso, enraivecido, magoado. Deus não é assim. Deus é sim, vai chegar um tempo de juízo sobre a terra, mas faz 2000 anos que Deus está revelando a sua graça e o seu amor, porque o desejo dele é salvar a toda a humanidade. Amém? Diga assim: tem jeito para mim. 1 Tessalonicenses 5,16 diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Quantos se lembram daquele cântico? Oh happy day, oh happy day, when Jesus washed, when Jesus washed, when Jesus washed my sins away. Lindo, né? Eu lembro até hoje de uma vez que a Dani e a Érica fizeram uma dança dessa música. Para mim foi a melhor apresentação que eu já vi das duas. Essa música fala: dia feliz quando Jesus lavou os meus pecados. Quantos aqui já confessaram a Jesus? Queridos, seus pecados já foram lavados na cruz. Eu me lembro, eu tinha 19 anos, e eu confesso que eu não fui uma criança feliz e tampouco um adolescente feliz. Ao contrário, eu fui um jovem muito raivoso. Morei no interior as pessoas são cruéis, né? O pobre estuda junto com o rico. Nós estudávamos toda a escola pública. E o meu pai, que era um homem muito abastado, perdeu tudo. Eu me lembro das pessoas entrando na minha casa, levando geladeira, televisão. E se não bastasse isso, eu chegava na escola, os meus amigos chamavam meu pai de caloteiro. Eu falei: ah é? Como eu sempre fui muito corajoso, eu falei: eu vou bater em todo mundo. E queridos, eu bati literalmente em todo mundo. Teve um ano que eu falei: na classe, esse ano eu vou bater em todos. Eles morriam de medo. Quando chegou na época da admissão, eu fui expulso da escola. Minha mãe foi até o diretor e falou: se ele não puder fazer admissão, eu corto o pulso. Eu passei o ano inteiro com supervisão. Até setembro eu não bati ninguém. Depois o pau começou a comer de novo. Raiva, dor. E as pessoas olhavam para os meus olhos, tinham medo quando eu fuzilava ela com os olhos. Mas aos 19 anos de idade, eu ouvi falar que Jesus me amava e que Ele perdoava os meus pecados. Eu fui para um acampamento em Rio Preto, dia 27 de fevereiro de 81. E depois que a palavra foi pregada, eu achei que a minha vida tinha sido contada para aquele homem. Eu estava lá na frente. Mas eu falei para Deus assim: Deus, se você me ama e tem perdão para os meus pecados, eu quero largar de fumar, eu não quero sentir vontade. Porque eu fumava desde os 13 anos. E não conseguia parar. E naquele momento eles vieram, me abraçaram. Eu não senti muita coisa, achei até meio incômodo, aquele monte de gente. Glória a Deus, aquela linguagem de crente que às vezes você não sabe nem o que é, né? Ah, um manto está na sua vida. Que manto, meu irmão? Não sei nem o que é manto. Use a palavra que eles vão entender. Não fique com essa conversa de crente, não. Vai falar com um jovem, fale na linguagem dele. Eu sei que eu não entendi muita coisa, mas eu falei para Deus: se eu não sentir vontade, eu vou crer que você me ama. Mas se eu sentir, eu vou botar 10 cigarros na boca e vou falar para todo mundo aí que você não existe. Isso era uma sexta-feira de noite. Passou sábado, domingo, segunda e terça. Acho que na quarta-feira de cinza a gente estava voltando e o ônibus parou num posto. Quando eu saí do ônibus, eu vi uma pessoa fumando. Naquele momento eu percebi que eu não senti vontade e nem me lembrei de que existia cigarro na vida. Eu comecei a chorar copiosamente. Quem estava do meu lado era a Leni, a filha da Edith, do pastor Beltrão, irmã do Gil. E ela me viu chorando, ela falou: o que foi? E eu contei para ela. Falei: Jesus aceitou a minha vida. Queridos, Ele mudou a minha história.
Aquele indivíduo que batia em todo mundo passou a se tornar um indivíduo amoroso. Hoje eu choro até em comercial de margarina. Porque quando Jesus toca na sua vida, Ele muda a sua história. Ele tira aquele coração empedernido e faz um coração de carne. Hoje eu sou uma pessoa alegre. Por quê? Porque eu tenho esperança. Porque eu sinto o amor de Deus na minha vida. Amém, igreja? Dia feliz, o dia da salvação. Se você já passou por isso, alegre-se no Senhor. Nos Estados Unidos agora tem algo que está acontecendo que é muito comum. Na igreja que o Ramon e a Érica frequentam é assim: eles batizam no domingo. E as pessoas que ouvem a palavra e se convertem têm a oportunidade de também descer as águas do batismo. Eles têm roupa e tudo para todo mundo. Então diz que um dia chegou um mendigo assim e ficou na primeira fileira. Todo mundo notou que ele era mendigo tanto pela roupa quanto pelo cheiro. Mas na hora do apelo ele aceitou Jesus e foi convidado a descer as águas do batismo. Quando ele saiu de lá, ele saiu com as duas mãos para cima dizendo: hot dog, cachorro quente, cachorro quente. Mas o que é isso? Aí a pessoa que estava do lado experiente falou: meu querido, ele nunca entrou numa igreja, ele não sabe falar glória a Deus, aleluia. Ele falou uma coisa alegre, e para um mendigo hot dog é uma coisa muito alegre. Que coisa mais linda, né? Deus chegou, deve ter ouvido aquele hot dog dizendo: aleluia, eu recebo tudo isso que você está me ofertando. Por quê? Porque quando Jesus entra na nossa vida, quando a gente reconhece o amor dele por nós, a despeito de todas as nossas rebeliões, de todas as atitudes impuras, ele nos ama. Lucas 15:10 diz assim: eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Júbilo, diga um pecador. Júbilo nos céus. Mas eu quero dizer em último lugar que a alegria de Cristo é poderosa até nas tribulações. Porque, queridos, a tribulação existe. Todos nós passamos por momentos difíceis, de perdas, de morte, de enfermidade, de problemas financeiros, de perseguição. Todos nós vivemos isso. Mas é agora que eu quero dizer para vocês que a alegria de Jesus é mais importante na nossa vida, porque é isso que nos diferencia. Se alegrar num momento de casamento, quando você casa com a pessoa amada, qualquer um pode. Se alegrar quando o seu time é campeão. O ano passado eu me alegrei muito, o Palmeiras foi campeão. Quem sabe se esse ano não vai ser de novo. Como é que foi com o Grêmio? 2-1 para quem? Para quem? O Grêmio? Ah, então já era. Dadinho, me desculpe, mas já era. Mas essa não é uma alegria que vai me planificar, não. O que me planifica, meu querido, é Jesus. Se o Palmeiras ganha, se perde, eu não estou nem aí. A alegria que me enche mesmo é a alegria de Jesus, amém? Agora, na tribulação de verdade, na morte de uma pessoa amada, é nessa hora que a alegria do Senhor faz diferença. Em Lucas 6, 22 e 23, a Bíblia diz: bem-aventurados, felizes sois, quando os homens vos odiarem, e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem, que significa difamar, e rejeitarem o vosso nome como indigno por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. 1 Pedro 4,14 também diz isso: se pelo nome de Cristo sois injuriados ou difamados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Tiago 1,2: meus irmãos, e aqui eu estou dizendo isso para vocês, quantos estão passando por uma tribulação aqui? Essa palavra é para você. Fique com a mão levantada. O Senhor diz para você: tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Por quê, meu querido? Porque essa provação
não vai redundar na sua destruição, mas vai redundar no teu engrandecimento, no teu fortalecimento, na tua transformação, na glória de Deus na sua vida. Amém? Tende por motivo de toda alegria o passardes por diversas provações. 1 Tessalonicenses 1, 6 e 7 diz: com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, hoje você está recebendo uma palavra em meio de tribulação, mas a Bíblia diz, em meio de tribulação, mas com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Caia. Querido, quando um cristão, em meio à tribulação, se alegra no Espírito Santo, ele se torna modelo. Eu fico indignado de ver os crentes blasfemando, xingando, falando mal uns dos outros, se expondo roupa suja. Como eu disse outro dia aqui, tem até um site gospel que chama Fuxico Gospel. É fuxico do inferno, irmãos. Não é gospel não, é do inferno, porque Godspell significa palavra de Deus. Gospel vem de God spell, spell de falar, e God Deus. Então como é que pode ser gospel e ser fuxico? Tudo que é bom, que é agradável, que é objeto de louvor, que é de boa fama, seja aquilo que esteja no seu coração e na sua boca. Amém? É na tribulação que Deus quer manifestar alegria na sua vida. Atos 5:41, os discípulos estavam sendo usados no poder de Deus, curando enfermos, e foram levados para o Sinédrio. O Sinédrio era como se fosse a Suprema Corte de Israel. E eles foram levados para lá e foram comandados, ordenados que parassem de falar no nome de Jesus. Ele já morreu, para de falar no nome dele. Olha o que eles disseram: não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. E o texto diz em 5:41, e eles se retiraram do Sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Todos vocês se lembram de Paulo e Silas, também porque pregaram o evangelho, foram açoitados e lançados na prisão. E à meia-noite, na hora mais escura, eles começaram a cantar e a adorar o Senhor. Lá em Atos 16, 25, a Bíblia diz: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores. Diga, cantar louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. Saiba de uma coisa: se você se declara cristão, está todo mundo te ouvindo, está todo mundo te analisando, está todo mundo vendo o que você faz, e eles sabem muito bem o que você deve ou não fazer. Alguém já te acusou? Mas isso não é coisa de crente. Já ouviu isso? E é verdade. Se você é crente, você deve agir como crente, porque se você não agir como crente, eles vão dizer: isso não é coisa de crente. Mas a palavra de Deus diz que eles louvavam a Deus, e os companheiros ouviam. E eu quero declarar sobre a sua vida, a partir de hoje, essa palavra vai entrar na sua alma, vai transformar a sua alma, vai transformar a sua atitude, e as pessoas vão ouvir o que você tem para dizer. Amém? Diga assim: na tribulação, na enfermidade, na morte, Deus quer ser adorado. Querido, Deus pode curar a tua enfermidade, mas pode não curar. Vai mudar a tua atitude? Deus pode trazer à vida aquela pessoa que você está orando para que não morra, mas se Ele não trouxer, você vai adorá-lo do mesmo jeito? Sim ou não? Porque na vida e na morte nós temos certeza de uma coisa: a vida não se encerra a estes parcos anos da nossa existência, existe vida eterna. Se Deus abreviar o nosso tempo e nos levar, glória a Deus, estaremos com Ele eternamente. Agora, igreja, nós precisamos ter um testemunho da nossa fé inabalável. Aliás, a palavra testemunho no grego é mártir.
A palavra testemunha até hoje na Grécia é mártir. Por que esta palavra se tornou sinônimo de morte? Porque os cristãos na igreja primitiva, ao falarem da sua fé, muitos deles morreram. E morreram tantos que a palavra testemunho se tornou sinônimo daquele que morre por uma causa. Deus quer que o teu testemunho seja na vida ou na morte. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Sabe aqueles que se afastam de Deus por causa de uma tribulação? Eu não quero mais. Não eram de verdade. Porque quem foi transformado pelo Senhor, seja na vida, seja na morte, seja no luto, seja na festa, seja na pobreza, seja na riqueza, está adorando a Deus. E o testemunho dos que passam por tribulação é o testemunho mais poderoso. Amém? Atos 20 e 24 diz assim. Aqui é Paulo no final da sua vida. Porém nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Qual que era o ministério de Paulo, irmãos? Diga testemunhar. Diga evangelho. Evangelho é boa notícia. Diga boa notícia. Da graça. Diga graça. Você sabe o que a palavra graça quer dizer? Alegria. Sabia disso? O que é uma pessoa engraçada? É uma pessoa que tem graça dentro de si. No grego, en é uma preposição que significa dentro. Uma pessoa engraçada é uma pessoa que tem a graça dentro de si. E uma pessoa agradecida é uma pessoa que manifesta a alegria e a gratidão para outro. E uma pessoa graciosa. Tem uma menininha aqui que dança. Eu não sei se os pais dela estão aqui. É uma que tem um cabelo bem enroladinho e que tem uns óculos assim, uns olhos azuis lindos. É filha da Érica, sobrinha da Érica. Misericórdia, olha para aquela menina, eu dou risada. É a graça de Deus em pessoa. É graciosa. Você sabe que você pode ser gracioso? Você sabe que a palavra carismático vem de caris, graça, que é alegria. O que é uma pessoa carismática? É o emburrado. Aquele indivíduo fala: tudo bem, irmão? Está tudo mal. Querida, ela perguntou por educação. Não está perguntando para você dizer o que você tem. Quando alguém fala tudo bem, a pessoa tem que, por educação, dizer tudo bem. Mas tem gente que não. Até no cumprimento quer dizer, está tudo mal. Sai fora. Uma pessoa carismática é uma pessoa que alegra. Você já viu gente que está rodeada de gente? Você pode ter certeza de uma coisa: está contando alguma piada. É bom quando a gente chega a alguém e alguém conta uma piada. Eu adoro piada. Claro que não pode ser daquelas cabeludas. Mas é bom quando alguém te faz rir. A pessoa que te faz rir é uma pessoa que tem a graça de Deus. Eu tenho certeza absoluta que Jesus não era um homem carrancudo. Jesus era um jovem de 30 anos, a idade do meu genro. Ele tinha muita alegria. Eu acho que Jesus andava com os discípulos, devia fazer pegadinha com eles. Eles deviam rir muito, porque a Bíblia diz que ele tinha um gozo, e o gozo dele era pleno. É óbvio que houve momentos em que ele chorou, que ele olhou para os pecados da humanidade e chorou. Mas, queridos, a graça dele que fazia que as multidões viessem atrás dele, porque não havia peso, havia graça. Ele tinha carisma porque ele tinha amor. Ele olhava para as pessoas e sorria, não importa quem elas fossem. Quando aquele leproso chegou, falou: Senhor, se tu quiseres, podes me tornar são. Ele não tinha dúvida que Jesus podia, ele tinha dúvida se Jesus queria. Jesus falou:
posso e quero, e tocou nele, e ele foi curado. Queridos, Jesus ainda toca o leproso, ainda limpa a lepra, ainda transforma o pecador, ainda recebe o perdido, ainda alegra o coração daqueles que o desejam. Se você disser para ele hoje: Senhor, se tu quiseres, pode me tornar alegre, e ele vai dizer: eu quero, e vai tocar na sua vida, e você vai ser cheio do Espírito Santo, e cheio de alegria, e cheio de júbilo. Amém, igreja? Quantos podem dar uma salva de palmas para o Rei dos Reis? Eu termino essa palavra com alguns textos que resumem o que eu lhes disse. Em primeiro lugar, Jesus é a fonte da nossa alegria. Ele é a videira cuja seiva traz vida, e vida em abundância, porque o ladrão veio para roubar, para matar e para destruir, só para isso. Mas eu vim para que tenham vida em abundância. Eu quero que você pegue na pessoa do teu lado, na mão dele do lado, e diga assim: olha, Jesus quer que você viva plenamente, abundantemente. Esta é a vontade de Deus para a sua vida. Amém, igreja? Eu quero que o seu gozo seja completo, porque é o meu gozo na sua vida. 1 Pedro 1,8 é um texto lindo, porque o apóstolo Pedro teve todo tipo de experiência com Jesus. Até andar na água ele andou, viu Jesus fazer todo tipo de milagre, mas ele ficou impactado, porque ele estava escrevendo para uma igreja perseguida, gente que nunca tinha visto Jesus, que nunca tinha ouvido a voz de Jesus, que nunca tinha tocado em Jesus. E ele diz assim: a quem não havendo visto há mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. O próprio apóstolo estava impactado com a fé daqueles crentes que estavam fugindo, simplesmente por sua fé. Ele disse: vocês nunca viram Jesus e o amam, nunca ouviram, nunca tocaram nele, mas com alegria indizível exultam e glorificam a Deus. É desse tipo de cristão que Deus está à procura hoje. Colossenses 1,11 diz: sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria. Eu queria passar um vídeo agora, que é um vídeo que retrata os nossos irmãos chineses recebendo uma Bíblia pela primeira vez. Por favor, passem. Que coisa linda, né? Pessoas chorando de alegria, porque tiveram acesso pela primeira vez à palavra de Deus. Meu querido, eu quero te dizer algo: a tristeza que domina a sua alma não vem de Deus, vem do seu inimigo, porque ele vem para roubar, para matar e para destruir. Às vezes ele não é capaz de matar a sua vida física, mas ele mata o teu testemunho. Ele não pode destruir a sua família, mas pode infernizar a sua família. Jesus disse: eu vim para que tenham vida em abundância. Alegria que vai ser plena na tua história não depende absolutamente de um casamento
de uma pessoa, de um emprego, de uma vitória, de uma prosperidade, de uma viagem. Não depende de nada disso. A alegria eterna de Jesus é o que pode mudar a sua vida para sempre. Você que está me vendo pela internet, se você deseja tirar a sua vida, não faça isso, porque Deus tem um grande propósito para você. Invoque o nome do Senhor, peça que Ele entre na tua vida, e Ele pode transformar o seu interior e trazer alegria abundante. Eu quero desconstruir aqui alguns argumentos do inimigo. Se você está olhando para a vida, para o teu casamento, para os teus sonhos, e usando disso como desculpa para a tua infelicidade, você está debaixo do espírito de engano. Porque o que vai te trazer alegria não é nada disso, mas o seu relacionamento com Deus. Busque a Ele, Ele te ama, e Ele tem poder sobrenatural para adentrar na sua alma, nos teus pensamentos, nos sofismas que você desenvolveu na sua vida, e Ele pode simplesmente pelo toque na sua vida mudar completamente isso. Mas você precisa crer que Ele pode fazer. Você precisa crer que Ele tem poder para isso. E hoje você precisa pedir a Ele que Ele mude a sua vida.